O que eu aprendi com a minha primeira experiência com marketing, né? Eu tive a minha primeira experiência com marketing em uma loja de automóveis. Foi assim que eu passei algumas dificuldades na época da corretagem por conta de não ter um salário. Eu já estava habituado a ter salário, né? Não estou falando que é melhor você ter salário do que você ganhar comissão, muito pelo contrário, hoje eu trabalho por comissão. Mas, como eu disse no vídeo anterior, eu passei algumas dificuldades no caso da corretagem por eu começar errado. Não comecei vendendo empreendimento, comecei vendendo imóvel avulso. E eu decidi estudar, investir mais nessa parte do marketing enquanto eu estava na corretagem, né? E eu comecei a estudar bastante, fazer bastante curso na internet. Comecei a me especializar, né? Dentro desse universo aí do marketing, e isso me conectou ainda mais com vendas, porque quando eu tive a virada de chave lá na imobiliária, para entrar no mundo das vendas, o que me conectou com o mundo das vendas foi cada vez mais ia crescendo mais essa ambição de vender, de ganhar mais, e para isso eu entendia que o marketing era fundamental e é fundamental. O marketing e vendas andam lado a lado, né? Para quem não sabe muito a respeito, o marketing nada mais é que a estratégia, né, de venda. E eu aumentei os meus estudos, aumentei os conteúdos e o meu currículo melhorou. Então eu coloquei esse tópico aqui, foi uma mudança na minha vida, né? Quando a gente sai do ensino médio, a gente não faz nada. Se você sai do ensino médio e vai para um trabalho que seja aí, né, para ganhar um salário mínimo, nada contra salário mínimo, né? Mas você pretende ganhar mais. Se você está no salário mínimo e você está 2, 3 anos ali e não faz curso nenhum, o seu currículo é meio que do zero. Você vai sair do salário mínimo, bem provavelmente, para um outro emprego com um salário mínimo, né? Então, se você tem curso, se você se especializa, corre atrás ali dos seus objetivos, você tem uma chance muito maior de conseguir uma oportunidade para ganhar mais, né? E aí, como consequência desses cursos que eu fiz de marketing, de edição, fui melhorando cada vez mais ali, já que eu estava conectado, né, com marketing digital, enfim. Já estava fazendo vídeo para imobiliária, eu comecei a estudar mais e aí o meu currículo foi melhorando um pouquinho. Então, determinado dia eu entrei lá no LinkedIn e visitei um perfil que eu achei curioso aqui da cidade, nunca tinha ouvido o nome e tal, e tinha uma vaga lá de marketing. E aí eu cliquei lá na vaga, desci para baixo assim, li a descrição, falei, cara, isso aqui é bom, legal, pô, bacana. Eu acho que não seria ruim voltar a ganhar um salário por mês para fazer o que está nessa vaga aí, isso aí eu consigo. E a vaga era para ser um auxiliar de marketing de uma loja de carros, né? De uma loja de automóveis, seminovos. Então eu entrei lá, cliquei no candidatar, coloquei o meu currículo e sem a menor perspectiva fui chamado, porque eu não tinha experiência nenhuma, no caso foi a minha primeira experiência. E aí fiz a entrevista lá, falei, cara, legal, bacana. Passou 2 ou 3 dias, negociei com a proprietária, ela me contratou. Basicamente, como que era a rotina? Minha função lá era pegar o carro lá na loja, né, tirar foto, subir lá num bairro que a proprietária gostava muito porque era uma área arborizada, né, então ficava bem legal as fotos dos carros lá, as fotos e os vídeos, né? Então o lavador sempre lavava os carros, deixava pronto, me chamava, Lucas, o carro tá pronto. Aí ia lá, carro, a maioria das vezes, né, carros novos, seminovos, né, mas ano novo, carros recentes, né, modelos aí 2018 para cima. E eu sempre ia com o maior entusiasmo, né? Entrava no carro, ia lá, tirava as fotos, fazia um videozinho 360, né, do carro, fazia umas edições lá no CapCut, foi na época que lançou aquela aba modelos. Para você que não sabe, a aba modelos no CapCut é uma aba que fica lá embaixo e adianta muito a edição, principalmente para quem não sabe
editar de forma mais profissional, né, com transição, enfim. E aí eu subia lá, tirava foto dos carros, descia, colocava no sistema, né, colocava a descrição lá, tudo certo. Esse era o meu trabalho. Então eu falei, cara, isso aqui é muito bom, legal, bacana. Não ganhava mais do que os vendedores, óbvio, que eu não ganhava por comissão, ganhava por salário. E tava tudo bem ali, minha rotina tava muito boa, até, né, realmente começar a vir a remuneração. E aí eu até coloquei aqui abaixo, né, desse tópico, né, da primeira oportunidade, como que foi. A rotina basicamente era bem tranquila, né? Eu coloquei uma frase aqui, frase não, é uma pergunta, né? Sobre fazer o que gosta. Será que vale a pena a gente fazer o que a gente gosta? Então, assim, lá na época eu gostava bastante de carro, né? Eu gosto de carro, eu gostava da rotina, eu só não gostava da remuneração. E não é reclamando do local, da empresa, da proprietária, muito pelo contrário, eu sou extremamente grato à experiência que eu tive, a esse momento lá, né? E me ajudou bastante. Assim, experiência é tudo na vida da gente, a gente é vivendo e aprendendo. Mas a remuneração estava de acordo com o mercado, mas para mim não era boa, não era suficiente, né? Nem por isso eu deixei de fazer a minha parte. E aí fica essa pergunta, essa dúvida, será que vale a pena a gente fazer o que a gente gosta? Nesse caso, o que eu penso hoje, né, que eu não pensava lá atrás? Hoje eu penso que a gente tem que fazer o que é preciso, não o que a gente gosta. Realmente, vida adulta é isso. A gente tem que fazer o que é preciso. Não tem como a gente fazer o que a gente gosta, porque só criança faz. Só criança faz o que quer, faz o que gosta, né? Brinca a hora que quer e tudo mais, sem responsabilidade. Agora adulto tem que fazer o que é preciso. Então, pessoalmente, né, a minha opinião é essa sobre essa pergunta. E aí vieram alguns problemas referente à remuneração, né? Por mais que eu tenha abrido mão lá das comissões, né? Da experiência de corretor, eu voltei a ganhar literalmente o picadinho, né? Por mês. Por mês. Então eu ganhava pouco por mês. E tá aí também uma importância, né, de fazer a renda extra. Na época eu não fazia uma renda extra, mas eu confesso que para o brasileiro é difícil fazer renda extra, principalmente quando você trabalha formal. No meu caso, eu poderia sim ter feito, porque eu trabalhava de segunda a sexta, mas ainda assim tinha dia que você se estressava, natural do dia a dia, né? Chegava mais cansado e não fazia nada. E, procrastinava ou fazia outras coisas. Então é um aprendizado que eu trago para mim e que para o jovem eu acho que é legal também. Se o jovem puder fazer uma renda extra, com certeza, além de ocupar a mente, né, ainda vai ganhar um dinheiro extra, né? E essa foi um pouco da minha experiência lá na loja de carros. Eu gostava sim da rotina, mas tinha esse pequeno detalhe aí, né? E eu queria trazer uma lição final que é sobre marketing, né? Que é o título desse vídeo. O que eu aprendi? Bom, lá na loja, na época, né, eram a proprietária e a gerente. E elas não gostavam de aparecer no perfil da empresa, né, nem nada. Então era uma loja que não tinha um rosto, não era uma loja humanizada. E aí fica um primeiro aprendizado aqui. Se você quer empreender, se você quer vender alguma coisa, se você já vende alguma coisa, você precisa colocar o seu rosto, porque pessoas compram de pessoas. E para quem já estuda vendas, para quem já faz, já está nesse universo, né? Isso é até clichê, né? Talvez. Mas para algumas pessoas que não saibam a importância disso, realmente é fundamental. Eu olho muito os vídeos lá do Adib, do Toguro. Então o Adib, que é uma pessoa, né, bilionário aí, enfim, o cara é muito rico, ele tá lá todos os dias fazendo vídeo, né? E ele bate muito nessa tecla. Então você não precisa ouvir o Lucas, você pode ouvir o Adib, você ouve o Toguro, ouve os empresários, os grandes empresários. Você quer ter um resultado legal aí, né?
talvez eles não queiram, não gostem de fazer. Eu acho que hoje, sim, muitos gostam porque já faz com recorrência, mas é natural que a pessoa, nem todo mundo é o Whindersson Nunes, né, que tem um dom ali de um dom mais natural, né, uma facilidade a mais de gravar um vídeo. Tem gente que não quer fazer, mas faz assim mesmo, porque precisa, que é outra coisa que eu aprendi também, né? O rico faz o que ele não precisa, mas o pobre não faz o que precisa. Então, realmente é uma sobre marketing, eu acho que isso é fundamental. E lá na loja elas não gostavam de aparecer. Eu, na época, entendia que eu também não. Na época, eu assim, era muito mais difícil de eu fazer um vídeo, né? Não conseguia fazer um vídeo. Fiz um ou dois ou três stories lá, posso contar no dedo, mas eu fazia muito vídeo dos carros mesmo, né? Tinha vídeos que eu só filmava o carro, então eu narrava ali as características do carro e era mais fácil para mim. E eu entendia também que, poxa, vou aparecer aqui. Se amanhã ou depois eu saio da loja, a loja vai perder essa essência, né? Eu conversava muito isso com o vendedor na época lá, um amigo meu. E ele falou, é verdade, cara, realmente elas têm que aparecer e tudo mais, mas enfim, não gostaram, não gostavam, né, de aparecer, não tinha conversa, era inegociável para elas, então a gente manteve do jeito que foi. E é uma pena porque realmente isso é muito importante, né? Eu acho que toda empresa tem que ter uma cara, tem que ter um rosto, e isso é fundamental para você que vende, para você que tem algum produto, ou trabalha no mundo das vendas, você tem que aparecer, não tem muita escolha, realmente a dificuldade ela é inicial, mas depois vai ficando mais fácil e é algo que é fundamental, né? Então essa é a lição, o que eu aprendi, né, realmente com a minha primeira experiência. Já se passaram alguns anos, né, dessa experiência aí, mas com certeza isso mudou a minha visão também referente a isso. Então, eu escolhi vender, eu escolhi empreender, né? Eu escolhi passar por essas batalhas, por essas dificuldades que a venda proporciona, assim como qualquer outra profissão. Acredito que na venda não é puxando sardinha não, mas não é para todo mundo, com certeza não é para todo mundo. E eu aprendi isso, que a gente precisa fazer o que tem que ser feito, né? Não o que a gente gosta, mas o que tem que ser feito, né? E se você chegou até aqui e tem vontade de empreender, você precisa aparecer, né? Se comunicar, mesmo que seja com dificuldade. Eu tenho muita dificuldade ainda, preciso fazer alguns treinamentos de oratória, a gente vai melhorando aos poucos. A edição de vídeo me ajuda bastante, porque né, com a edição eu posso cortar, posso coçar o nariz, tirar a meleca, posso coçar o ouvido, dar, dar uma editada depois, enfim. E se você quer aprender a editar, quer realmente fazer conteúdo para sua empresa, para o seu negócio, né, mesmo que seja microempreendedor, enfim, ou você quer prestar esse serviço para alguém, gravar conteúdo para alguma pessoa, você precisa saber pelo menos o mínimo de edição. Então aqui embaixo tem um link na descrição para você que quer aprender a editar. Você precisa dessa habilidade, porque é uma das habilidades que com certeza a IA ajuda, mas ela não vai substituir, porque edição é algo muito particular. Você consegue editar do seu jeito, né? Você quer editar do seu jeito, cada frame ali certinho. É importante que você aprenda essa habilidade. Então o link está aqui na descrição. Um abraço e até a próxima.